Então, começando nossa caminhada aqui por Olímpia, nesse belo dia de verão grego, na finalzinho da tarde já. A gente está cruzando agora sobre o rio Cladeu, que é a entrada para o sítio arqueológico. A gente pode ver ali no canto esquerdo da tela as águas do rio Cladeu. Não é um rio muito caudaloso nessa época, era mais caudaloso na antiguidade, tanto que era a principal fonte de água do Santuário de Olímpia. Ele teve o seu curso alterado no século VI justamente para passar por dentro de Olímpia e fornecer então a água para as instalações do santuário, para a palestra que ficava logo aqui à nossa direita, entrando à direita, para o ginásio que ficava à nossa frente, para as diversas termas e banhos que havia aí, até mesmo porque as águas do rio Alfeu, que é o outro grande rio que corre aqui, que delimita a porção nordeste do santuário, ele tinha as águas muito duras, muito cheias de carbono, de carbonato, melhor dizendo, e essas águas entupiam as tubulações e tinham um gosto ruim, não eram boas para beber. Então o rio Cladeu era super importante aí para manter o santuário funcionando. Lá no fundo vocês têm o Monte Crono. Vou colocar o mapa de Olímpia aqui para a gente ter uma noção exata de para onde a gente está se dirigindo. Aí a gente já tem as ruínas do Leonideio, que era uma espécie de hotel para os visitantes mais ilustres do santuário, lá no fundo Monte Crônio, que domina toda a paisagem de Olímpia. O Leonideio foi construído em 330 antes da Era Comum por Leônidas de Naxos, e ele realmente era um prédio espetacular, um dos maiores de Olímpia. Tinha um átrio interno a céu aberto, com espelhos d'água, com jardins. Ele tinha também uma piscina aquecida. Então era realmente um prédio de luxo, e na época romana servia para hospedar os administradores do Império Romano. Aí a gente está caminhando na direção leste do santuário, em direção a Stoa Sul. Stoa é um prédio com colunatas, né? Havia um portão aí que era uma das principais rotas de acesso ao Altis, que era o recinto sagrado de Olímpia, que era cercado por um muro. Então, exatamente onde estão esses prédios aí, que são os toaletes para os visitantes modernos, ficava a Stoa Sul. E lá atrás daquelas árvores que vocês estão vendo agora ficava a área do hipódromo, mas essa área ainda não foi escavada. Virando aqui agora, à nossa direita nós teríamos o prédio do Buleutério e à nossa esquerda umas termas romanas. A construção do prédio do Buleutério, com colunas de estilo coríntio, começou no século VI, então o Buleutério é um dos prédios mais antigos aí de Olímpia, e terminou apenas no século IV, antes da Era Comum. Na verdade era um conjunto de prédios, era um prédio quadrangular, onde ficava a estátua de Zeus Horcius, cercado por dois prédios elipsoidais, como vocês podem ver aí na imagem. Era nesse prédio quadrangular do Buleutério que os atletas e os treinadores faziam o grande juramento de não trapacear e de não usar propina ou de nenhum meio ilícito para tentar vencer nos jogos. Esse juramento era feito sob as partes sexuais de um bode, que tinha uma relevância religiosa, defronte à estátua de Zeus Horcius, que segundo Pausanias era a imagem mais capaz de meter medo no coração dos atletas. E dali eles saíam então pela Stoa de Eco, que fica logo à frente, para adentrar o estádio. Então aqui a gente acaba de adentrar, vindo pela Stoa Sul, o Altis, o bosque sagrado que era cercado em toda a sua volta por um muro, o Períbulos, cujas fundações a gente vai poder ver logo aí na frente. Aqui a gente estaria olhando diretamente para o prédio do Buleutério. Atrás aqui do prédio do Buleutério havia a Vila de Nero, que a gente vai poder ver um pouco mais à frente no vídeo. Essa rua que nós estamos caminhando já faria parte da Hierae Rhodos, que era o caminho que os sacerdotes de Zeus em procissão percorriam
com o fogo sagrado que saía lá do Pritaneu, lá perto por onde a gente entrou, no Propileon Oeste, e se dirigia até o grande altar de cinzas de Zeus, para que o altar fosse então aceso oficialmente. Essa parede aqui já é a parede setentrional do Templo de Zeus. Ela tem cerca de 64 metros, e aqui à esquerda a gente vai poder ver a 24ª coluna do Opistródomo, ou seja, do ádito do templo. Virando para cá, a gente se dirige para a frente do Templo de Zeus, e ali um pouco à esquerda a gente vê a coluna triangular sobre a qual estava a Nike de Peônio. Ele não vai virar diretamente em direção ao Templo de Zeus, mas eu vou colocar algumas imagens aqui para vocês terem uma ideia de como era esse templo na antiguidade. Ele foi projetado pelo Líbon de Eleia e construído entre 470 e 456 antes da nossa era, com o espólio de guerra que os eleias obtiveram contra os pisanos e trifílios na guerra de 570, porque os pisanos e trifílios queriam tomar conta da administração do santuário. Então houve uma guerra entre os habitantes de Pisa e da Trifília, que eram aliados, contra os eleios, mas os eleios acabaram vencendo. O templo, como a maioria dos outros prédios do Altis, é construído em granito de Louvre, abundante nessa região, que fica mais ou menos a 19 quilômetros de Olímpia. Então não é construído em mármore como o Parthenon, né? Mas as decorações das arquitraves e das estátuas, que hoje se encontram recolhidas no Museu de Olímpia, essas são sim em mármore. Na antiguidade, havia 2 caldeirões de ouro sobre cada canto do frontão e uma outra Nike, também dourada, bem no vértice. E abaixo dela havia um escudo de ouro com uma imagem da Górgona, dedicada pelos espartanos. Nesse frontão, que é o do lado leste, estava representada a corrida de carruagem entre o Pélops e o Enomau pela mão da Hipodâmia, que é o mito etiológico de uma das provas mais importantes das Olimpíadas, que é aquele da corrida de carruagens, e um dos mitos fundadores dos próprios jogos. Segundo o Pausanias, no livro 5º, lá pelo capítulo 10 mais ou menos, a figura no centro do frontão que vocês veem aí agora é Zeus, e à sua direita está Enomau e a sua esposa Estérope. O Mirtilo, que era o auriga do Enomau, está sentado defronte aos cavalos. À direita está Pélops e Hipodâmia. A Hipodâmia iria com o Pélops na carruagem e deveria ser resgatada pelo pai. Caso o Enomau não conseguisse resgatá-la, o Pélops se casaria com ela, que é exatamente o que acontece. Na verdade, o Enomau acaba morrendo nessa corrida de carruagem porque ele é traído pelo Mirtilo, uma história que o Píndaro conta na Olímpica 1. Né? Então fica aí a dica para vocês para darem uma olhada lá na minha tradução da Olímpica 1. Onde eu conto na introdução todo o mito, as variantes, vocês também podem ler a versão do Píndaro. Aí agora a gente vai parar um pouco embaixo dessa árvore aí e ter uma visão panorâmica do caminho por onde nós viemos. Nessa direção ficava a Estoa de Eco, né, que era um prédio com uma colunata. Para lá nessa direção ficava o Heraion e o Pelopion.
E seguindo em frente, como eu disse, ficava a estoa colunata de Eco, que foi construída por volta de 350 e tinha cerca de 90 metros de comprimento por 12 de largura. As colunas externas eram no estilo dórico e as internas no estilo coríntio. Ela foi construída justamente para separar o estádio do precinto sagrado do Altis, e devia seu nome à acústica do local, já que o eco de qualquer som reverberava cerca de 7 vezes, aí, segundo o Pausanias. Talvez por isso tenha sido escolhido justamente como local de competição para se escolher o arauto e o trombeteiro dos Jogos Olímpicos, aos quais cabia fazer anúncios e anunciar as provas. Essa coluna que a gente vê aí na frente fazia parte de um par mandado erigir pelo rei do Egito, Ptolomeu Filadelfo, em cerca de 250 antes da Era Comum. Originalmente havia um par. Numa coluna ficava uma estátua do rei e na outra da sua esposa Arsinoé. Do conjunto só restou mesmo essa e algumas bases de pedra e os tambores de mármore. Na época arcaica era aí que terminava o estádio e nessa região ficava também o grande altar de cinzas do templo de Zeus. Agora a gente pode ver bem a coluna do Filipe, que foi... do Ptolomeu Filadelfo, que foi construída aí. Bem aí era a entrada da estoa de Eco. E lá no canto direito a gente vê a Cryptesodos, que era a entrada para o estádio. Né? Logo acima, no barranco aí do Monte Crônio, que está à nossa frente, ficavam os tesouros, que eram prédios, pequenos prédios com colunas, onde ficavam dedicatórias de várias cidades para Olímpia. E essas bases que vocês veem aí à esquerda eram dos anes, ou seja, estátuas de Zeus pagas com multas obtidas dos atletas que eram pegos trapaceando ou tentavam subornar outros atletas ou até mesmo juízes. E elas ficavam nessa posição aí estratégica justamente para que os atletas as vissem. Uma das inscrições dizia que uma vitória olímpica deve ser ganha com a rapidez dos pés e a força do corpo, e não com dinheiro. E agora entrando no estádio, que comportava uma multidão de cerca de 45 mil pessoas, né, dos dois lados aí da pista. No lado esquerdo, a própria coluna do Monte Crono servia como arquibancada natural, e no lado direito foi construído um barranco artificial. Os atletas entravam então pela Cryptesodos, como nós acabamos de fazer, e viravam à direita, entrando na câmara subterrânea que ficava sob o barranco das arquibancadas, que se chamava Apoditerion, ou desvestiário, pois os atletas gregos competiam nus. Aí bem de frente para nós está a Balbis, ou seja, a linha de chegada. Na verdade, os atletas eles saíam de lá do outro lado, eles passavam por um túnel subterrâneo que passava embaixo desse aterro aqui à nossa direita, e eles iam até lá ao final e eles saíam lá no... que seria o início, né? Eles iam até o outro lado, e lá do outro lado era o início da pista. E eles corriam de lá para cá, né? E essa Balbis, ela era uma linha de pedra onde era montado um mecanismo que permitia que se desse a largada para os atletas. Esse mecanismo chamava Risplex. Essa base de pedra que a gente está vendo agora provavelmente fazia parte da Risplex. E vejam que há um canal aqui onde havia água para os atletas refrescarem, uma pequena cisterna também, né? A água corria todo em volta, isso não era um esgoto, tá? Isso era um canal de água que os atletas podiam usar. O comprimento da pista aqui em Olímpia era de precisamente um estádio, daí o nome da corrida, corrida de estádio. Um estádio era mais ou menos 600 pés olímpicos, cada pé tinha mais ou menos 32,4 centímetros, o que dava aproximadamente uma corrida de 192 metros. Essa arquibancada que vocês estão vendo aí era a arquibancada onde se sentavam os juízes helenos e a sacerdotisa de Hera. Do outro lado havia um altar dedicado a Deméter Ramina. Exatamente nessa altura, para a direita, ficava a entrada do hipódromo. Como eu falei, então ele ficava nesse quadrante. A gente está indo em direção ao leste, né? Lá atrás daquelas árvores corre o rio Alfeu. A gente pode notar também que a inclinação tanto à direita quanto à esquerda
ela é bem suave. Na verdade, na antiguidade, essa inclinação era de cerca de 35 graus. Então, por causa disso, provavelmente os espectadores ficavam de pé dos dois lados, não havia arquibancadas de madeira. Certamente não no período arcaico e clássico. Depois a gente não sabe se havia ou não, mas nunca foram encontradas fundações, então é provável que nunca tenha havido arquibancadas aí os espectadores ficassem de pé. Aqui à esquerda a gente pode ver a base do altar de Deméter Rami, né, que eu falei anteriormente, à nossa direita aqui, e também o Monte Crônio, que foi assim nomeado por Hércules. Antes esse monte não tinha nome. Quando Hércules funda ou refunda as Olimpíadas, ele então dá o nome ao Monte de Crônio. É um mito que o Píndaro conta na Olímpica 10. Então deem uma olhada lá na minha tradução da Olímpica 10. Na introdução eu conto todo esse mito. O Hércules funda os Jogos Olímpicos depois de vencer a guerra contra o rei Alges, cujos estábulos ele limpou do estrume do gado de Hélio. Aí o rei Alges não quis pagá-lo, não quis dar um terço do seu reino, então Hércules vai à guerra contra o Alges, vence com os espólios de guerra, ele então funda ou refunda os Jogos Olímpicos. Essa então era a Balbis, como eu falei, a Balbis de chegada, a linha de chegada. Ela tem duas ranhuras nas quais os atletas podiam apoiar o dedão do pé e dar um maior impulso. Subindo aqui essa escadinha, a gente vai dar nos monumentos ou nas ruínas, né, porque agora só restam ruínas, dos diversos tesouros, que, como eu falei, eram prédios que continham dedicatórias ao Santuário de Olímpia de diversas cidades. Então continham grevas, escudos, taças, incenso, uma série de objetos valiosos. O primeiro dos tesouros, e um dos maiores nessa direção que a gente está subindo, era o dos gelenses, habitantes da poderosa cidade de Gela, na Sicília. Em seguida vinha o dos megarenses, o dos selinúntios, e depois deles um altar dedicado a Gaia, a terra. Logo depois vinha o tesouro dos sireneus, dos sibaritas, dos bizantinos, dos epidáureos, dos siracusanos e dos sicíones. Lá embaixo a gente pode ver já as colunas do templo dórico da Grande Mãe, o Metron, construído por volta do século IV antes da Era Comum. No período romano, esse templo era usado para culto dos imperadores romanos e abrigava uma grande imagem do imperador Augusto. Veja como há muitos tambores de colunas aí pelo chão. Essas colunas devem pertencer aos prédios vizinhos, provavelmente ao Metron ou ao Templo de Hera, mas como a identificação delas ainda não foi feita, não é possível reconstruir os prédios no momento. A gente está se aproximando agora do Templo de Zeus pela parede norte, né? Esse caminho aí que a gente vai tomar vai nos levar diretamente ao Templo de Hera, né? O Templo de Hera ficava um pouco atrás do Templo de Zeus. Lá a gente pode ver a 24ª coluna que eu havia mostrado antes, né? Tudo aí à nossa frente seria a parede norte do Templo de Zeus. Aqui bem à direita do vídeo estaria o Ninféio, do qual eu vou falar depois, e aquelas 3 colunas que a gente vê lá no fundo já são do Templo de Hera. O Templo de Hera foi construído no final do século VII e é um dos templos mais antigos de toda a Grécia, perdendo talvez apenas para o Templo de Poseidon no Istmo de Corinto, que é do início do século VII. Originalmente era um templo de madeira dedicado a Zeus e Hera. Inclusive no templo de Pausânias, uma das colunas do ádito, o opistródomo, né, que é a porção mais recôndita do santuário, onde ficavam as imagens dos deuses, essa coluna ainda era de madeira. Aí ficavam armazenadas relíquias importantíssimas, como o disco de Ífito, em que estavam escritos os termos da Equerreria ou a Paz Olímpica, a mesa de Colote, que tinha esse nome porque o escultor que a fez
assim se chamava, era um aluno de Fídias, era o melhor aluno de Fídias. Né? E a gente vê então a parede sul do templo de Hera, e essa mesa era feita de marfim e ouro, e sobre ela ficavam as coroas feitas de ramos de oliveira selvagem, que iriam coroar mais tarde os vencedores olímpicos, né? Também ficava aí a arca de Cipizelo, a famosa arca de Cipizelo, que guardava vários objetos preciosos. Logo aí na frente a gente pode ver as colunas desse edifício circular, que se chama, na verdade, né, o Filipeio, que fica quase de frente ao portão ocidental do Altis. O Filipeio era um templo dedicado a Zeus por Filipe II da Macedônia, em ação de graças por uma vitória sobre os gregos na Batalha de Queroneia, em 338, ironicamente, né? Eu vou colocar uma imagem aqui de como ele deveria aparecer na Antiguidade. Logo depois da morte do Filipe, o filho dele, o famoso Alexandre o Grande, mandou erigir uma estátua do pai, da mãe dele, a Dionísias, e uma outra dele próprio, uma do avô, o Amintas, para colocar na frente do Filipeio. Esse é o único edifício circular de todo o Altis. A gente vai então agora se aproximando, tendo o Pelopion aqui à nossa esquerda, a gente vai se aproximando dos fundos do Templo de Zeus, onde havia o frontão oeste do Templo de Zeus, mostrava a cena da batalha entre os Láptas e os Centauros no casamento de Perito. Estou colocando uma imagem aí agora. O Perito era o rei dos Láptas e o amigo do Teseu, né? E bem no centro dessa imagem, bem no centro dessa cena, há aquela imagem icônica de Apolo observando a guerra entre os Láptas e os Centauros. Aqui agora então a gente tem uma vista privilegiada da 24ª coluna do Templo de Zeus. Esse local, que era conhecido como Opstódromo, era um ponto de encontro de intelectuais. Foi aqui que o Heródoto leu pela primeira vez as suas histórias para os gregos. Aqui também tinha um bosque de oliveiras sagrados, de onde eram tirados ramos de oliveira com os quais iriam se confeccionar as coroas dos vencedores olímpicos. Margeando então aqui a parede norte do Templo de Zeus, à nossa esquerda está o Templo de Hera. Nós vamos retornar à face leste do templo, a principal. Aqui continha o portão de entrada. Vejam que há diversas colunas, como eu já mencionei anteriormente. Logo ali na frente, Monte Crônio, e lá no fundo, ao lado do Monte Crônio, a entrada para o estádio. Aqui a gente estaria indo diretamente em frente, estaria a estoa de Eco, e virando aqui então a gente entra de novo no caminho que vai nos levar para a entrada do Templo de Zeus. Aqui vamos passar de novo pela frente do Templo de Zeus. Esse é o caminho pelo qual nós já viemos, agora estamos retornando. À nossa esquerda agora estaria a estoa Poikile. Estoa Poikile não, desculpem, a estoa de Eco. A estoa Poikile, obviamente, na Ágora de Atenas. Essa aqui seria a entrada do Templo de Zeus. E aqui é o caminho como se nós fôssemos entrar no Prónon, né? Se a gente pudesse se imaginar entrando aqui na Antiguidade, a gente daria de cara com a imagem de Zeus esculpida pelo Fídias. Vejam a escada de acesso. Essa estátua de Zeus, ela era criselefantina, ou seja, ela era feita de ouro e marfim. E sentado em um trono de ouro e coroado com ramos de oliveira, Zeus trazia a vitória, Nike, na mão direita e segurava na esquerda o cetro, o símbolo do seu poder absoluto, sobre o qual se assentava a águia.
uma imagem que o Píndaro retoma na Pítica 1. O teto desse templo era coberto com telhas de mármore pentélico tão finas a ponto de serem translúcidas, o que fazia com que todo o interior fosse banhado por uma luz branca diáfana. Então vocês imaginem que visão para o peregrino que aí chegava. Infelizmente, a estátua de Zeus, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, foi pilhada em algum momento do século V, já da nossa era, quando Olímpia cai definitivamente no esquecimento depois da proibição dos Jogos Olímpicos pelo imperador romano e cristão Teodósio II, isso em 391 da nossa era. Segundo o historiador bizantino Yorgos Kevrenos, essa estátua teria sido levada para Bizâncio, onde fora destruída no incêndio do Palácio de Lassos em 475 da Era Comum. Bom, aqui talvez seja bom a gente dar uma olhada no caminho que a gente fez até agora. A gente saiu de lá do estádio, subiu o barranco do Monte Crono, passou ali por todos os tesouros, desceu atrás do metrô, no Templo da Grande Mãe, seguiu na direção oeste, passamos pelo Filipeion, viramos na direção 1, passamos por trás do Templo de Zeus, margeamos a parede norte do Templo de Zeus e passamos outra vez pela frente do Templo de Zeus. Entramos no caminho, então, norte do Buleutério e estamos seguindo agora em direção ao vértice norte do Leonideio. E à nossa esquerda, então, vai estar a oficina do Fídias. Bom, seguindo por esse caminho aqui, margeando a parede sul do Templo de Zeus, a gente vai passar ao lado de um conjunto de 3 prédios muito importantes. O primeiro deles é a oficina do próprio Fídias, o famoso escultor da estátua de Zeus. Logo descendo essa rampa aqui, à nossa esquerda, a gente tem o Leonideio, né, a fachada norte do Leonideio. E à nossa esquerda, a gente tem a oficina do Fídias. Quando eu fui a Olímpia, era possível entrar ali dentro, né? E é incrível você olhar para o exato local em que a imagem criselefantina de Zeus foi esculpida, né? Pedaço por pedaço. Inclusive os moldes de diversas partes da estátua foram encontradas ali dentro e hoje estão preservadas no Museu Arqueológico de Olímpia. Aí a gente está dentro do Leonideio, né? E virando aqui a gente olha diretamente para onde ficava a oficina do Fídias. Lá do outro lado havia um prédio chamado Theekoleion, onde moravam os sacerdotes de Zeus e alguns outros encarregados de manter o santuário, como o Xileus. Havia um exegetes também, né? Ou seja, um guia turístico, que recebia as pessoas, mostrava os prédios, explicava as fundações. Aí uma bela visão da porção leste e norte do santuário. E virando agora aqui para a esquerda, a gente entra no complexo de banhos, que começaram a ser construídos no século V, aqui nas margens do Cladeu. O rio Cladeu está correndo aqui à nossa esquerda. E esses banhos, essas termas, são conhecidas como Lutra Cladeu, em grego, termas do Cladeu, porque os banhos eram aquecidos por meio de fornalhas construídas sob o piso. Esse é um dos prédios mais bem conservados de Olímpia. Nesse complexo, destinado aos atletas, havia a maior piscina do mundo heleno, que tinha 24 metros por 16 e 1,6 metros de profundidade. Essa primeira parte foi construída na época romana, mas essa mais à frente data do século V e IV antes da Era Comum. Nessa imagem a gente pode ver o mosaico do piso interno. Olhem que maravilha, um mosaico super bem conservado.
E seguindo em frente aqui, a gente vai em direção ao complexo do ginásio, que inclui uma palestra quase que quadrangular. Notem que à esquerda desses edifícios, como eu falei, corre o rio Cladeu, né, que nós cruzamos quando nós entramos em Olímpia. Na verdade, o portão de entrada do sítio arqueológico fica logo aqui ao final desse caminho. A gente já pode ver aí as colunas da palestra, tá? Notem que a palestra, que é um edifício praticamente quadrado aí em Olímpia, ele tem 65 por 65 em cada lado, tem dois conjuntos de colunas, um externo e outro mais interno. Esses dois grupos formavam um pórtico aberto, ou melhor, um pórtico coberto. Então aqui a gente estaria caminhando embaixo do pórtico, né, as colunas externas de um lado e as internas do outro. E a área interna circundada por esse pórtico, ela ficava ao ar livre e os atletas treinavam aí. Era uma parte descoberta. Ao longo de todos os lados da palestra havia salas adjacentes, como nós podemos ver à esquerda, do outro lado das colunas externas. Aí, por exemplo, essa sala aí no final era destinada ao treinamento dos efebos. E as salas tinham diferentes funções. Poderiam guardar equipamentos que os atletas usavam, como luvas, óleo, o pó para cobrir o corpo, no caso dos lutadores de pali, né? Podiam servir como alojamento para os atletas que estavam competindo, e algumas até mesmo eram usadas por filósofos e outros logógrafos para ministrar as suas aulas. Outras salas ainda podiam ser usadas para treinamento, por exemplo, as salas de boxe, para treinamento do boxe, do pugilato, contavam com sacos de pancadas, com bonecos, para treino. Aí então a gente tem uma visão a partir de um dos vértices da palestra, né, panorâmica, e a gente segue em direção ao complexo do ginásio propriamente dito, onde os atletas treinavam nus. Essa é a etimologia do nome gymnasium, né, ou seja, um local para se treinar nu, que em grego se diz gymnos. Aí eles exercitavam a corrida, o lançamento de dardo, salto, etc. O ginásio contava com duas pistas, uma coberta e outra descoberta. A coberta para ser usada quando chovesse, por exemplo. Virando aqui para a esquerda agora, o nosso guia vai cruzar a colunata da pista do ginásio na direção leste, em direção ao Pritaneu, né, de Olímpia. O Pritaneu era o prédio onde ficava o fogo sagrado da cidade, que era mantido sempre aceso, e de onde a chama que iria acender o grande altar de Zeus saía numa grande procissão no segundo dia dos jogos. Aí viviam os magistrados e alguns sacerdotes encarregados da organização dos jogos. Nesse local, inclusive, havia um grande salão de jantar, onde os vencedores olímpicos eram recebidos ao final de uma Olimpíada e onde provavelmente algumas das odes do Píndaro, aquelas mais curtas, podem ter sido executadas.
Caminhando agora na direção sul, sudeste, refazendo o outro lado do caminho pelo qual nós viemos, a gente tem agora o muro setentrional da palestra à nossa direita, e o Filipeio vai aparecer mais à frente, logo atrás ali daquelas árvores. A gente vai ter uma bela vista do Filipeio agora. Aí ainda são ruínas do Pritaneu. A parede setentrional da palestra à nossa direita. Lá na frente a gente pode ver já as colunas do Templo de Hera à esquerda. E aí o semicírculo do Filipeio. Como eu disse, era o único prédio circular do Altis. Foi mandado construir pelo Filipe II, o rei da Macedônia. Subindo a escada aqui em direção ao Filipeio, do qual a gente pode ter uma vista bem melhor agora, nós também vamos ter uma vista melhor das colunas dóricas do opstólomo do Templo de Hera. Vamos nos aproximando aqui em direção ao vértice do Templo de Hera, pelo lado leste, a parede leste. A gente pode ver essa bela coluna no estilo dórico. Podemos ver as fundações aí do Templo de Hera, que anteriormente era o Templo de Zeus e Hera, antes de existir o grande Templo de Zeus, né, que foi construído no período clássico. O Templo de Hera era Templo de Zeus e Hera, e provavelmente era o templo que servia para o culto de Zeus Olímpio. O Templo de Hera é bem mais antigo que o Templo de Zeus. E aqui à nossa esquerda a gente tem, aqui bem à nossa esquerda, na frente do Monte Crônio, a gente tem as ruínas do Ninféio. Mas antes, logo aqui embaixo dessa árvore, a gente vai ter a oportunidade de ver as fundações de um dos 6 prédios pré-históricos datados do período proto-helênico, isso é, entre 2150 e 2000 antes da Era Comum. Vejam essa fundação aí, em forma de ferradura. Essas fundações do prédio 3, como ele é conhecido pelos arqueólogos, junto com aquele do túmulo de Pélops, são as ruínas mais antigas do Altis, né? Mais tarde, no período mesohelênico, primeiro entre 2000 e 1900 antes da Era Comum, foram construídos outros prédios retangulares por cima dessas fundações, e não se sabe até hoje qual era a função desses prédios. Lá no fundo a gente pode ver a Cryptesodos, a entrada para o estádio outra vez. Estamos passando pela frente das fontes das ninfas. E vamos ter uma visão frontal das colunas de Ptolomeu Filadélfia e Arsinoé. Olha lá aí na frente, que marcavam justamente a entrada da colunata de Eco. À nossa direita está de novo a entrada para o Templo de Zeus, então a gente deu mais uma volta. Agora estamos acessando pelo lado norte. E a gente está fazendo o caminho contrário àquele do início da caminhada, né, dirigindo-nos para o lado meridional do santuário. Vejam que por todo lado há diversas bases de monumentos, né? Alguns desses monumentos ainda preservam suas inscrições. Nós sabemos, por meio do Pausanias, que toda a área do Altis estava repleta de estátuas de atletas, vencedores de monumentos dedicatórios, dias votos, de estátuas e altares dos deuses, de Hércules, enfim. A gente deve imaginar todo esse bosque sagrado pelo qual nós caminhamos agora, um repleto de obras de artes e de altares, né? Então aí a gente pode ver, por exemplo, essas bases, são bases de monumentos. À direita agora, nessa rampa aí, nós vamos acessar um conjunto de prédios do período helenístico. Ao final da trilha, a gente vai encontrar a famosa Vila de Nero, muito bem conservada, datada do 1º século da nossa era já. Como nós sabemos por meio do Suetônio, o Nero participou como competidor em Olímpia e deve ter mandado construir essa vila justamente para abrigar a sua casa e a da sua entourage.
O Nero teria ficado em primeiro lugar em todas as competições da qual ele participou, inclusive da corrida de quadrigas, mesmo tendo sido jogada para fora da carruagem logo no início da disputa. Obviamente, esse sucesso foi conseguido por meio de ameaças e de propinas aos organizadores dos jogos, né? O Nero teria, inclusive, obrigado que eles atrasassem os Jogos Olímpicos em um ano para que ele pudesse participar. Vejam aí as belas ruínas da Vila de Nero. Essa é uma das porções mais bem localizadas do terreno em Olímpia, perto do hipódromo que ficava logo ali atrás, do estádio, da colunata de eco por onde os atletas passavam e praticamente de frente ao templo de Zeus, né? Aqui a gente pode se orientar bem pela posição do Sol, né? A gente está indo na direção oeste, o Sol está se pondo lá. Então vejam que o Sol se põe atrás do Templo de Zeus. Então o Templo de Zeus está voltado para o nascente. Ao passo que, como eu falei anteriormente, essa é a direção em que a entrada do Pelopéon do túmulo de Pélope estava voltada, ou seja, para o poente. A gente está se dirigindo então para o lado da palestra do Leonideio de novo, né, a porção oeste. Aqui a gente tem uma outra vista da palestra, né, com a sua colunata, o seu pórtico aí. À esquerda a gente pode ver as salas adjacentes à palestra e à direita a área a céu aberto onde os atletas treinavam. Aí a gente vê a parede lateral da palestra. Estamos dando toda a volta em todo o entorno da palestra. Então vejam um prédio absolutamente magnífico. Os atletas treinavam nessa área aberta, né? Palestra é justamente uma área destinada ao treinamento da pale, que era a luta greco-romana. Mas outras atividades também aconteciam aí. Os atletas também treinavam boxe, aí também treinavam o pancrácio, né? Os filósofos davam as suas palestras na palestra, né? Porque era um local para onde todo mundo convergia, as pessoas ficavam conversando aí no pórtico, em volta de toda a palestra correndo. Olha aí aqui uma cisterna, né, para as pessoas poderem beber água. Em volta de toda a palestra corria um canal de água para que os atletas e as diversas pessoas que frequentavam aí pudessem se refrescar. Aqui à esquerda a gente vê de novo as salas adjacentes que eram usadas para vários propósitos. Olha só um canal de água. Esse canal era um canal que trazia água para dentro da palestra. Então um prédio magnífico, quase quadrado, como eu falei, 65 por 65 metros. Então é uma sensação única caminhar por Olímpia. Muita história em um único lugar. A gente está voltando agora na direção sul, aquela do Leonideio, ou seja, a gente está indo de novo em direção ao Leonideio, e a gente pode ver toda a extensão do muro que cercava o Altis à nossa esquerda. A gente está do lado de fora do recinto sagrado agora, né? Do Têmenos, como os gregos o chamavam, e a gente pode ver ao fundo o pico do Monte Eleu,
na direção da Essiluntia, que fazia fronteira ao sul da Élida. Podemos ver aí na nossa frente agora, bem à direita aqui, as ruínas da oficina do Fídias de novo. E as colunas do Leonideio. Agora estamos passando por dentro do Leonideio. Pelo pórtico, mais precisamente, do Leonideio. Essa era a área do pórtico, a gente pode ver as colunas externas aqui à nossa esquerda. E virando aqui agora, a gente vai ter a oportunidade de ter uma visão melhor das termas do Leonideio, que foram construídas no século I já da nossa era. Elas aparecem agora lá no fundo já. É esse primeiro conjunto de prédios que a gente vai ver. Elas estão muito bem conservadas. E um pouco mais acima fica o prédio da Lescre, dos atletas. Lescre é uma associação, um clube, provavelmente era uma associação de atletas dedicadas a Hércules. Então a gente vê um fragmento de uma coluna e a gente vê que o Leonideio era constituído de várias salas, né? A gente pode ver aqui à nossa direita várias divisões dentro do Leonideio. Então aí ficavam as termas do Leonideio. Além desse prédio está o rio Cladeu, que vai desaguar no Alfeu à nossa esquerda aqui. Então essas termas tinham banhos aquecidos, se utilizavam das águas do rio Cladeu. Bom, e agora chegamos ao final dessa visita guiada por Olímpia, com essa bela imagem do Monte Crônio. Terminamos onde começamos, de frente ao Leonideio. Espero que vocês tenham gostado dessa visita guiada à Olímpia, que vocês possam ter conhecido um pouco do site comigo. Foi um prazer conduzi-los por esse lugar maravilhoso. E aí vamos saindo de Olímpia de novo, cruzando sobre o rio Cladeu, que demarca a fronteira oeste do santuário. Então deixem aí os comentários de vocês, perguntas, dúvidas. E não esqueçam de dar um joinha e se inscrever no canal para ser notificado sempre que houver um novo vídeo. Tchau, tchau, um grande abraço para todos e nos vemos na próxima oportunidade.